Capítulo 9. O pensamento religioso e os livros apócrifos. 9.1. Interpretações teológicas divergentes presentes nos textos apócrifos. A presença de interpretações teológicas divergentes nos textos apócrifos oferece uma rica fonte de reflexão e debate sobre questões fundamentais da fé e espiritualidade. Esses escritos não canônicos apresentam visões alternativas sobre temas como a natureza de Deus, o papel da humanidade e a redenção, desafiando as interpretações tradicionais e convidando os leitores a considerarem novas perspectivas. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, um dos evangelhos apócrifos mais conhecidos, apresenta ensinamentos atribuídos a Jesus que diferem significativamente dos relatos encontrados nos evangelhos canônicos. Em uma passagem, Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor, não em edifícios de madeira e pedra." Isso contrasta com as visões mais institucionalizadas dos evangelhos canônicos. Essas diferenças levantam questões sobre a diversidade de tradições e interpretações dentro do cristianismo primitivo, estimulando discussões sobre a autoridade dos textos sagrados e a natureza da revelação divina. Além disso, os livros apócrifos muitas vezes exploram temas como o dualismo cósmico, a natureza do mal e a existência de múltiplos níveis espirituais. Essas abordagens desafiam conceitos estabelecidos pela ortodoxia religiosa, incentivando os leitores a refletirem sobre as complexidades do universo espiritual e as nuances da relação entre o divino e o humano. Por exemplo, o Apocalipse de Pedro descreve uma visão detalhada do céu e do inferno que difere da visão tradicional, apresentando um dualismo mais acentuado. Outro aspecto importante das interpretações teológicas divergentes presentes nos textos apócrifos é a representação de figuras religiosas e mitológicas que não são amplamente reconhecidas pela tradição canônica. Personagens como Enoque, presente no livro de Enoque, ou Maria Madalena em evangelhos gnósticos, desafiam as narrativas tradicionais a oferecerem novas perspectivas sobre figuras-chave da história religiosa. O livro de Enoque, por exemplo, detalha as jornadas de Enoque nos céus e suas visões apocalípticas, apresentando uma cosmologia rica e complexa. Em suma, as interpretações teológicas divergentes presentes nos textos apócrifos enriquecem o panorama religioso ao ampliar o escopo das discussões teológicas e filosóficas. Ao explorar essas visões alternativas, os leitores são desafiados a questionar suas próprias crenças e a considerar as complexidades da experiência espiritual sob uma nova luz. 9.2. Reflexões sobre a diversidade de crenças no cristianismo antigo. A diversidade de crenças no cristianismo antigo é um tema fascinante que lança luz sobre as diferentes interpretações e práticas dentro da comunidade cristã primitiva. Essa variedade de perspectivas teológicas e espirituais reflete a riqueza e complexidade do pensamento religioso na época, desafiando noções simplistas de uma única ortodoxia dominante. Uma das reflexões mais intrigantes sobre essa diversidade está relacionada à pluralidade de textos apócrifos que apresentam visões alternativas sobre temas centrais da fé cristã. Esses escritos não canônicos oferecem insights valiosos sobre como diferentes grupos interpretavam a mensagem de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos, revelando uma gama impressionante de abordagens teológicas e éticas. Por exemplo, o Evangelho de Maria, atribuído a Maria Madalena, destaca a importância da visão e da revelação pessoal, contrastando com a ênfase canônica na autoridade dos apóstolos. Além disso, a diversidade de crenças no cristianismo antigo também se manifestava em práticas litúrgicas, rituais e concepções cosmológicas variadas. Enquanto alguns grupos enfatizavam a importância do ascetismo e da contemplação espiritual, outros valorizavam mais as experiências místicas e visionárias como meio de comunicação com o divino. Por exemplo, os seguidores do gnosticismo praticavam rituais complexos destinados a elevar a alma através dos diferentes planos de existência. Essa multiplicidade de crenças não apenas enriqueceu o panorama religioso da época, mas também desafiou as estruturas hierárquicas e dogmáticas emergentes dentro do cristianismo nascente. A presença de diversas correntes teológicas e práticas espirituais incentivou debates acalorados e questionamentos profundos sobre a natureza da verdadeira fé e autoridade religiosa. Discussões sobre a ortodoxia e heresia eram comuns, com figuras como Irineu de Lyon combatendo vigorosamente o que consideravam doutrinas heréticas.
Em última análise, as reflexões sobre a diversidade de crenças no cristianismo antigo nos convidam a repensar nossas próprias concepções sobre ortodoxia e heresia, reconhecendo que a história do cristianismo é marcada por uma rica tapeçaria de vozes teológicas que contribuíram para moldar a fé cristã ao longo dos séculos. 9.3 Relevância dos livros apócrifos para o diálogo interreligioso. A relevância dos livros apócrifos para o diálogo interreligioso reside na sua capacidade de ampliar as perspectivas teológicas e espirituais, promovendo o entendimento mais profundo das diferentes tradições religiosas e suas interpretações sobre temas fundamentais. Esses textos não canônicos oferecem uma janela única para as visões alternativas dentro do cristianismo antigo, permitindo um diálogo enriquecedor entre diferentes comunidades de fé. Por meio da análise dos livros apócrifos, é possível explorar como diferentes grupos cristãos interpretavam a mensagem de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos e questões doutrinárias essenciais. Essa diversidade de abordagens teológicas e éticas pode contribuir significativamente para o diálogo interreligioso contemporâneo, incentivando a compreensão mútua e o respeito pelas diferenças. Por exemplo, o estudo comparativo do dualismo gnóstico e do dualismo presente em religiões orientais pode revelar pontos de convergência e divergência que enriquecem o entendimento mútuo. Além disso, os livros apócrifos também podem servir como ponte entre tradições religiosas distintas, destacando pontos de convergência e divergência que podem enriquecer as discussões interreligiosas. Ao examinar como outras comunidades cristãs antigas interpretavam a fé, é possível estabelecer paralelos com as práticas e crenças de outras religiões, fomentando um diálogo construtivo baseado no conhecimento mútuo. Por exemplo, o conceito de ascensão espiritual encontrado no livro de Enoque pode ser comparado com ideias similares no misticismo judaico e islâmico, facilitando um entendimento mais profundo entre essas tradições. Em última análise, a inclusão dos livros apócrifos no contexto do diálogo interreligioso pode abrir novas perspectivas sobre a diversidade religiosa e promover uma maior tolerância e compreensão entre diferentes tradições espirituais. Estudos de caso contemporâneos, como os debates teológicos interreligiosos que utilizam textos apócrifos, mostram que esses escritos podem ser ferramentas poderosas para a promoção de um mundo mais inclusivo e harmonioso. Ao reconhecer a riqueza das interpretações variadas presentes nos textos não canônicos, podemos fortalecer os laços entre as diversas comunidades de fé e avançar em direção a um mundo mais inclusivo e harmonioso. Se você gostou deste capítulo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar suas partes favoritas ou teorias, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Obrigada!